coisas. Mas eu também não vou ser hipócrita e dizer que, no geral, tudo isso é uma farsa e vem do nosso inconsciente. Eu não vou dizer todos os casos, mas a grande maioria dos casos se enquadram tendo a mesma fonte parapsicológica, e a parapsicologia, portanto, vai explicar. Bom, vejam bem, essa prática do repouso no Espírito Santo que acontece na Igreja Católica e também em algumas igrejas protestantes, e um evento muito parecido em outras denominações. Eu já presenciei os jovens quando vão para Shalom, a Rainha da Paz, e até mesmo em igrejas protestantes, e quando aquela música toda começa a ser entoada, aquele hino, e os jovens vão com todo fervor, com toda boa intenção de ter uma experiência com Deus, e acabam desmaiando, falando em línguas estranhas. E muitas pessoas se perguntam se aquilo ali de fato tem veracidade teológica, tem veracidade espiritual, ou se é simplesmente uma encenação, na minoria dos casos, ou então um fenômeno de cunho psicológico. De fato, na grande maioria, o é. Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu acredito nisso para satisfazer as pessoas. Bom, quando você tem afinco um determinado grupo, e esse grupo ele é representado por determinados tipos de música, é normal que quando você vá para esses encontros desses grupos, você não esteja munido psicologicamente para as atividades que normalmente fluem no nosso inconsciente, psicologicamente falando, atividades psíquicas que reverberam através da música. O que acontece? Isso acontece com os jovens da renovação carismática, com alguns protestantes e também com os roqueiros. Eu experimentei isso. Quando você vai para aquele grupo, sabendo que você vai ter ouvir aquela canção, você já vai aberto psicologicamente e emocionalmente para todo tipo de emoção que vai vir através daquela música. Então você não está munido psicologicamente falando e emocionalmente falando. Então aquelas músicas, elas são capazes de, no seu inconsciente e no seu emocional, realizar uma atividade psicológica enorme, que vai culminar em emoções fortíssimas. Quando você é roqueiro, quando você gosta muito de rock and roll, e sobretudo esse rock mais melódico, aquele ápice, naquele clímax do solo, ou até mesmo do guitarrista, você sofre essa atividade psíquica. Que é através de uma careta, através do choro, e em casos bem mais fortes, de um desmaio. Eu já experimentei isso. As músicas do Scorpions me causam isso. A Nona Sinfonia de Beethoven me causam isso. Essa atividade psíquica e emocional, que culmina numa expressão que provém do psicológico. O choro, a careta, o grito, o desmaio, são emoções que provêm desse psicológico que já está afetado por essas atividades psicológicas que vêm através da música. Então, quando você vai para o Shalom, para um grupo de renovação carismática, para a igreja protestante, ou quando você é roqueiro, você já vai preparado para aquilo. Emocionalmente falando, você já vai preparado para sentir emoções. Mesmo no inconsciente, ainda que você acredite naquilo ali, mas você vai, psicologicamente falando, já pronto para aquelas atividades psicológicas que vão ser efetuadas através da música, através de palavras, que chegam com uma facilidade enorme no nosso psicológico, no nosso emocional, e culminam nesse tipo de expressões. Choro, caretas, gritos e até desmaios. Como eu gosto muito de música, e já falei até isso, que nós não vivemos sem música, experimento muito disso.
quando eu ouço uma música do Scorpions que me lembra alguma fase da minha vida, naquele momento do solo, parece que me vem todo aquele sentimento e tudo, e às vezes dá vontade de chorar, mas a gente faz uma careta. Tudo isso são atividades psicológicas que são as mesmas que acontecem nesses encontros de nova em igrejas protestantes. Mas eu gostaria de ratificar que eu não faço uma crítica no geral. Eu não posso dizer que todos os casos são explicados pela parapsicologia, mas a grande maioria sim. Então pode ser que muitos jovens tenham ali um contato com Deus, pode ser que Deus possa tocar no coração de cada um delas, enfim, e acontece esse tipo de expressões. Então eu não posso ser hipócrita e não posso ser desdenhoso em falar isso, tá bom? A maioria dos casos são simplesmente atividades que provêm de uma atividade psíquica através da música, através de palavras, e entram no seu inconsciente que já está aberto e propenso para todo tipo de emoção. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a pergunta, Augusto. Se você estiver nos acompanhando, espero que você tenha ficado satisfeito com a pergunta. Qualquer dúvida, pessoal, me perguntem, viu? Fique à vontade. Essas lives, essas transmissões são justamente para isso, para que a gente possa ter essa interação. Eu, recentemente, aliás, ontem mesmo, eu divulguei que o tema de hoje seria ateísmo e antiteísmo. São duas coisas diferentes, né? Hoje, eu não posso dizer que o ateísmo cresceu, mas o ódio aos crentes aumentou e muito. E são duas coisas diferentes. Eu não vou me restringir e falar dos ateus. Cada qual tem o seu direito de crença ou falta de crença. E, bom, não posso mentir e tenho um carinho muito enorme, muito especial por algumas pessoas que fazem parte da minha vida e que são ateias, né? E talvez que os meus melhores amigos são ateus. Não todos, mas alguns dos meus melhores amigos são ateus. Mas não criticam a igreja, não criticam quem acredita em Deus, torcem muito para mim. Eu conheci ateus que tinham filhos e que colocavam seus filhos no catecismo, né? Escolas dominicais. Então o que acontece? O ateísmo não implica ódio. Por exemplo, todos nós que acreditamos, que professamos credos, determinados credos, nós somos ateus com relação a outros credos. Por exemplo, eu posso ser um ateu com relação ao budismo, não acreditar no Deus dos budistas. Eu posso ser um ateu com relação ao hinduísmo. E da mesma forma eles podem ser ateus com relação ao cristianismo, ao judaísmo. Então nós somos ateus, todos ateus com relação a alguma religiosidade, a alguma expressão religiosa. Isso não implica que a gente trate com despicienda, com injúrias e com desdém essas denominações. Bom, eu sou católico, apostólico romano, mas não vou estar falando de budismo, não vou estar falando de espiritismo, do pessoal do candomblé, do espírito, não vou estar falando. Inclusive, recentemente uma moça me perguntou: o que é que você acha do espiritismo? Eu acho o máximo, eu acho muito bom, muito salutar, aplaudo eles, né? Não vou criticar. Não, eu não sou melhor do que eles, nem eles são melhores do que eu, mas eu aplaudo e saúdo e agradeço por eles estarem num bom caminho, né? Melhor do que ser católico e fazer o que muita gente faz por aí, né? Assalta, mata, estrupa e outras coisas. Então, eu não posso ser hipócrita, né? Aplausos para quem não é católico, para quem não é cristão, mas que está no bom caminho, que está sendo fiel ao credo que professa. Feliz é quem faz isso, né? E eu não vou estar criticando eles, né? Eu não vou enaltecer a minha crença criticando as dos outros.
E também não vou trazer novas ovelhas para a minha igreja criticando a igreja dos outros. Isso é desprezível. Né? Minha igreja não se faz melhor quando eu ataco a dos outros, não. Então o ateu também não vai ser melhor. A crença dele não vai ser, a falta de crença dele, aliás, é a crença dele. A crença do ateu é que não existe Deus, não existe nenhuma intervenção divina. Então ele não vai ser melhor do que os outros, os crentes, falando mal de quem é crente, de quem acredita em Deus. Né? Ora, há muitas pessoas que têm autoridade para falar de filosofia, para falar de ciência. É o caso do padre Quevedo, é o caso do padre Manfredo, que é uma das maiores referências na filosofia do Brasil e da América do Sul. Né? É o caso de Georges Lemaitre, que foi o sistematizador da teoria do Big Bang, e era um padre. Quem mais tem autoridade para falar de ciência do que eles? Eles têm autoridade para falar de ciência. E são pessoas que acreditam em Deus. Na verdade, o certo é isso. Já comentei recentemente, a Averroes fala sobre isso. Ele cita, evidentemente, os muçulmanos, mas a gente pode contextualizar e falar sobre os cristãos. Nós devemos, sim, ter apreço, afinco pela filosofia, pelo estudo, a nossa capacidade cognitiva. Isso é imprescindível na formação de todo ser humano. Né? Então, eu não vou ser melhor do que nenhum ateu porque eu acredito em Deus. Nem ele vai ser melhor do que eu. Socialmente falando, sobretudo. Né? Agora, existem pessoas que se dizem ateias, mas na verdade elas odeiam Deus. Elas odeiam que acreditam em Deus. Por vários motivos. E aí eu posso listar alguns. Por exemplo, são pessoas que querem ser diferentes. Existe uma sociedade, ela se vê em uma sociedade, e de fato, no Brasil, majoritariamente o povo é cristão e católico, de maneira mais particular. Então qualquer pessoa que se diga ateia, ela vai se destacar. Então muitas pessoas veem esse destaque e querem isso, ser diferente das outras. Talvez, na maioria delas, não houve uma educação, né? Não houve um incentivo na religiosidade, então, para eles, tanto faz como tanto fez dizer que é ateu ou não. Aí preferem dizer que são ateus para se diferenciar, para ser os diferentões. Esse é o primeiro caso. O segundo são quando as pessoas têm ódio do mundo do jeito que ele é. Elas não compreendem por que o mundo é do jeito que é. Então são revoltadas com o mundo. São pessoas que têm um ímpeto, pessoas que são ávidas pela revolução. Elas não aceitam o mundo como ele é. Um mundo onde há choro, onde há guerras, onde há corrupção, onde há desigualdade social. E aí, por se verem numa sociedade onde majoritariamente há cristãos, é quase que teocêntrica, e esse Deus é tido como um Deus que é justo, então elas vão ter esse pensamento que de certa forma é filosófico. Espera aí, se Deus é tão bom, tão justo, então por que acontece coisas assim? E aí professam o ateísmo, mas na verdade o que motiva elas nas suas asserções, o que motiva elas nas suas discursos, no seu levantar de mãos, no seu protesto, é a raiva, é a incompreensão do mundo como ele é. Tá bom? Seu Bené, lá da Bilheira, mandou um abraço aqui para nós, sabedoria, parabéns. Seu Bené, um forte abraço para o senhor, para a sua família toda, tem um carinho especial pelo senhor. Como eu havia dito, ilustres pessoas estão nos acompanhando, graças a Deus. Né? Fico muito feliz, honrado e lisonjeado pela presença de vocês aqui. Então, muitas pessoas não encontram no mundo uma justiça, não encontram no mundo uma igualdade, e portanto, de fato, isso acontece, e aí se revoltam com o mundo, e, sobretudo com a figura de Deus, né? E aí professam o ateísmo, mas na verdade são pessoas que